Bom pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso FIC em aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto. Eu sou o professor Adriano Henrique Ferrarez, docente do Instituto Federal Fluminense. Esse curso ele teve como referência material elaborado pela Oficina de Capacitação na área de aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto, promovida por Probiogás, Cooperação Alemã, GIZ e Ministério das Cidades. Bom pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre a caracterização quantitativa da biomassa, tá bom? E aí, falando especificamente do teste de atividade metanogênica específica, que é o AME, tá bom? Bom, o que esse teste ele faz? Ele vai medir a atividade metanogênica do lodo sobre algumas condições ideais, tá? Então a gente tem aí a taxa máxima de produção de metano, ela é obtida a partir de uma amostra particular do lodo, né? As medições elas são realizadas com acetato e não com o esgoto, tá bom? E você tem que a atividade metanogênica específica de um mesmo lodo, ela pode variar de um período de amostragem para outro, ou para diferentes períodos de estocagem, tá bom? Beleza? Então estamos vendo aqui, né, como é que é, né, a composição básica aqui, né, dessa biomassa, né? Você tem um conteúdo de matéria seca, né, que são sólidos solúveis totais, ou SST. Você tem um conteúdo de matéria orgânica, que são sólidos solúveis voláteis, né, sólidos solúveis voláteis, que seria o conteúdo de micro-organismos, né? Essa quantidade é muito importante para determinar o potencial de biogás produzido. E você aqui vai estar aplicando também, você pode estar aplicando técnicas microbianas para identificar os micro-organismos específicos, né? Não é muito necessária essa informação, né, do ponto de vista da medição da atividade metanogênica específica, tá bom? E você pode também fazer análises químicas, né, para identificar a presença de cálcio, né, metais pesados e outros compostos. Também não é necessária essa informação. Muito bem. Bom, uma outra questão importante, uma caracterização importante, é em relação à sedimentabilidade, tá, da biomassa. Então o lodo ele deve apresentar uma boa sedimentabilidade justamente para quê? Né? Para que ele fique no interior do reator. A gente lembra lá, né, que a gente tem que formar aquele leito de lodo, né, dentro do reator WASB, né? Então isso é muito importante, a questão da sedimentabilidade, tá bom? E aqui a gente tem aqui umas figuras que mostram um pouco isso, né? Aqui a gente tem aqui o lodo disperso, né, já está floculando, e aqui ele já está granular. Então essa questão é importante, né? essa característica, né, sedimentável, né, da biomassa. A sedimentabilidade ela pode variar ao longo do tempo, né? E ela vai estar aqui retendo bolhas de gás, né? Ela também diz respeito a alterações na composição do lodo, tá bom? Bom, as configurações típicas de um teste de AME, de atividade, né, metanogênica específica, né? Então aqui a gente tem uma configuração, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, mas já vamos aqui explicar. Essa aqui é uma das configurações em que a gente tem aqui o que? Um frasco de reação, né, com volume de reação, né, aqui no caso o lodo, vai produzir biogás. Esse biogás vai borbulhar aqui nesse recipiente, onde existe, no caso, uma solução de N, né, OH, o hidróxido de sódio, e aí à medida que o metano é produzido, você vai ter, né, esse volume equivalente de metano caindo nessa proveta. Então você vai ter aqui as condições de medir o volume produzido. É uma configuração bastante simples, né, e interessante, tá? A gente também, né, então, para poder fazer o teste de AME, a gente precisa do lodo anaeróbio, substrato orgânico, né, no caso acetato de sódio, solução tampão e de nutrientes, frascos de reação, dispositivo controlador de temperatura e de mistura, ou seja, a questão do controle de temperatura e da agitação é importante nesse processo, tá? Dispositivo para medir a produção de gás, o volume de gás produzido, tá? E a gente pode fazer aqui então a medição direta do volume de metano, né? A gente viu aqui esse aparato que a gente já explicou anteriormente, que é chamado de frasco de Mariotti, né? E tem esse aparato 1 também, que a gente usa uma seringa esmerilada, né? Justamente para quê? Para poder medir a produção
de metano, tá vendo? Então aqui é a mesma configuração, né? Só que aqui é o mesmo princípio, só que com uma configuração diferente, né? Aqui a seringa esmerilhada, né? Aquela de vidro, né? Que pode se mover livremente, né? Quase sem atrito, né? Tem atrito, mas essa pressão é capaz de fazer com que ela se mova, tá bom? Né? Aqui identificando bem, né? Aqui a porcentagem, né? Da solução de hidróxido de sódio. Então aqui você tem a configuração, um aparato, os dois aparatos típicos, né? Para se medir a atividade metanogênica específica, tá bom? Esse aqui já é um aparelho, né? Que é um pouco mais elaborado, né? Que é o Bioprocess, né? Bioprocess, eu tive a oportunidade de ver um Bioprocess na Universidade do Vale do Taquaril, né? A Univates, né? Lá no Rio Grande do Sul e também na UFMG, né? Então esse aqui é um equipamento bem sofisticado até, em que você tem a leitura, né? da produção de metano através desse processo. E esse equipamento aqui ele vai manter uma temperatura ideal, vai agitar, né? Então aqui ficam os reatores, né? A amostra incubada. Aqui você absorve o CO2, né? É o que vai acontecer ali no caso do aparato do frasco de Mariotti e aquele outro aparato número 1, em que você vai borbulhar o biogás na solução de hidróxido de sódio a 15%, vai retirar o CO2 e aqui você tem os volumes de metano sendo produzidos. Isso tudo aqui tem uma interface com o computador, muito interessante esse aparelho, tá bom?